Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia àqueles que nos visitam. Todos sejam muito bem-vindos. Deus nos abençoe no estudo. Agora pela manhã, na nossa aula, na nossa escola bíblica dominical. No próximo domingo, irmãos, dia 15, como já informado há um bom tempo, depois da escola dominical, depois do ensino pela manhã, nós estaremos reunidos como Assembleia Extraordinária, com vistas à reeleição de 3 presbíteros da igreja, presbíteros Jonas, Raimundo e Zoênio, cujo mandato está vencendo esse ano. De acordo com a Constituição, são 5 anos de mandato para o exercício do oficialato. Os presbíteros Jonas, Raimundo e Zoênio estão com o mandato vencido e estão sendo indicados novamente, para a reeleição, já que eles vêm exercendo já há muitos anos na igreja o serviço do presbiterato. E domingo que vem, então lembrando aos irmãos, nós estaremos, todos os membros da igreja, depois da escola dominical, estaremos reunidos em assembleia extraordinária com vistas à reeleição desses irmãos. E por isso nós estamos considerando este assunto tão importante, assunto vital para a igreja, que é o serviço do presbiterato. Nós já consideramos aqui o fato de que a eleição ou a reeleição de presbíteros na igreja não deve ocorrer segundo o padrão mundano, segundo o padrão do mundo, mas de acordo com o que a Bíblia ensina acerca do ofício. E também com os irmãos, a realidade é que é necessário desejar, querer servir como presbítero, almejar, no sentido bíblico, o presbiterato, se esforçar para exercer o ofício como Deus requer nas páginas da Bíblia Sagrada. E domingo passado nós ouvimos o pastor Mauro Mestre falando sobre o ofício como serviço. O título da aula dele foi a liderança serva. Ele esteve nos ensinando por vídeo, que estava aqui, viu por vídeo acerca deste assunto. E hoje nós vamos continuar, hoje e domingo que vem, e no outro domingo, no dia 22, estarei iniciando estudos sobre diaconato, porque também há diáconos cujo mandato está vencendo e nós daremos estudos acerca do diaconato também com vistas à reeleição dos diáconos. Nós vamos continuar hoje então, com o assunto do presbiterato. O texto base que tem sido usado, que tem sido citado por mim, está em Atos, capítulo 14, no verso 23. Irmãos, podem abrir a Bíblia em Atos, capítulo 14. O verso 23 é a base para os nossos estudos. Tem tudo a ver com a nossa situação de reeleição de presbíteros. Os irmãos mantenham a Bíblia aberta, nós vamos depois, durante o estudo, considerar outros textos bíblicos. Atos 14, eu vou ler do verso 19 até o verso 23, depois nós vamos orar. Atos 14, 19 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 14, do verso 19 ao 23. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o Senhor, grandioso é o Senhor, soberano Tu és, Pai, sobre todas as coisas. Tu criaste
tudo pelo poder da tua palavra. Tu tens mantido, Senhor, a tua criação, e de modo bastante especial, o Senhor tem mantido o teu povo na face da terra, a tua igreja, da qual nós fazemos parte, não porque éramos merecedores, não porque tínhamos algo a apresentar ao Senhor, mas porque assim o Senhor quis fazer. Aprove a ti, Senhor, alcançar pecadores, homens e mulheres que estavam longe do Senhor, mortos nos seus delitos e pecados, mas o Senhor nos alcançou com o teu amor maravilhoso, Senhor. E nós estamos aqui neste momento, nessa escola dominical, e imploramos ao Senhor a tua bênção sobre nós, que o Senhor nos ajude nesse momento de ensino, que o Senhor esteja comigo, me dando graça, sabedoria, Senhor, para ensinar a tua palavra, e também, Senhor, atua com o teu poder na vida dos irmãos, para que todos compreendam o ensino de tão importância para a igreja e ao serviço da liderança, daqueles que servem ao Senhor, servindo a igreja. Se conosco, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu ia dar o tema para o estudo de hoje, a origem do presbiterato. Porque eu vou mencionar um pouco da origem. Mas o tema que eu quero considerar hoje é presbiterato, um cuidado do Supremo Pastor. Tá? Então, nós entendamos isso. O ofício do presbiterato é prova do cuidado do maior presbítero, do maior pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, para com a sua igreja. E tendo isso em mente, eu quero primeiro responder a pergunta: por que presbíteros? Ou para que presbíteros? Já está inserida no tema, mas por que presbíteros? E aí depois vamos olhar um pouco para a história na revelação bíblica, de modo claro, sucinto. Ver a origem do presbiterato, isto é, como o presbiterato começa no Antigo Testamento e ele então adentra o Novo Testamento, perpassa pelo Novo Testamento, pelo menos o princípio do governo de homens na igreja, de presbíteros na igreja. Uma pergunta é: por que presbíteros, irmãos? E aí eu convido já os irmãos a irem para Isaías, capítulo 53. Ali nós temos a resposta: por que presbíteros? A resposta direta, logo, da razão de haver presbíteros na igreja, ou nas igrejas, é que, irmãos, nós precisamos ser cuidados. Nós, crentes, nós, membros de uma igreja, nós precisamos de cuidado vindo do Senhor. É por isso que Deus estabelece presbíteros na igreja. Em Isaías capítulo 53, verso 6, nós lemos assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre ele quem? Isaías capítulo 53, como a nossa versão, feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, nos traz o título aqui, em Isaías 52, 13, nós já temos um título: o sofrimento vicário do servo do Senhor. Nos ajuda, não é sempre não que os títulos da SBB nos ajudam, às vezes eles até nos atrapalham, mas aqui no caso, este título nos ajuda: o sofrimento vicário do servo do Senhor. Só para os irmãos entenderem um pouco, né, o que tem a ver Isaías 53, 6, com o tema que eu estou considerando e a resposta que eu estou dando à pergunta por que presbítero, é porque nós devemos ser cuidados, que eu tenho em mente, à luz da Escritura, a verdade de que nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos aquele grupo de homens e mulheres e filhos a quem Deus quis salvar, a quem Deus tem se revelado durante a história da salvação. O texto de Isaías 53, irmãos, ou melhor, o trecho de Isaías 52, 13 e 50, até o verso 12 do capítulo 53, contexto maior desse versículo que eu li agora, ele é o quarto cântico que aparece no livro de Isaías. São os cânticos do servo, que os estudiosos consideram.
Todos esses cânticos são entoados para o Senhor servo sofredor que deverá vir aqui nesse momento da história da revelação, no cânon, um período da história de Israel, mais ou menos 740 anos antes de Cristo. O Senhor chamou o profeta Isaías, no contexto em que o povo de Israel, o povo com quem Deus havia feito uma aliança, estava em pecado. O povo tinha se rebelado contra a vontade de Deus. Irmãos, podem ir ali no início do livro, no chamado de Isaías. Isaías capítulo 1. Versículo 1. Quero mostrar aos irmãos o contexto em que Isaías é chamado. Ano 740 a.C. Por volta deste ano, o profeta Isaías escreve assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregada de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. O texto continua, irmãos, mas percebam que o texto de Isaías já começa bastante pesado, não é? Direto mesmo, onde Deus fala ao seu povo, ao povo de Israel, é o povo com quem Deus havia feito aliança, dizendo que este povo, diferente da jumenta, diferente do boi, que conhecem o seu dono e que obedecem o seu dono, Israel tem desobedecido ao seu pai, aquele que o criou, tem virado as costas para Deus. Então, é nesse contexto que Deus chama Isaías. E o objetivo do Senhor é repreender o povo para que este povo seja renovado, seja restaurado, porque Deus é fiel. Deus havia feito uma aliança com o povo. Havia chamado Abraão e havia prometido uma terra a Abraão e aos seus descendentes. E Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus é fiel. Deus quer glorificar o seu nome por meio do seu povo, porque ele é santo. Então Deus repreende o povo duramente, que mostra Deus falando. Mas acompanhe ainda o verso 10 da repreensão do Senhor ao povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Ele está falando a Israel. Ele não está falando ao povo de Sodoma. Ele está chamando Israel de Sodoma e de Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isso era o que estava acontecendo em Israel. O povo estava com todo o seu culto muito bem estruturado, porque Deus havia determinado, não é? Deus havia determinado luas novas, sábados, sacrifícios. Deus havia ordenado tudo isso a Israel. E Israel estava fazendo isso. Trazendo um pouco para nós, Deus havia determinado. Eu estou aqui fazendo uma analogia, tá?
Então Deus havia determinado, eu estou usando o termo do Novo Testamento para nós entendermos o Antigo Testamento lá. Deus havia determinado, olha, no domingo vocês vão se encontrar, vocês vão orar, vocês vão ler a Bíblia, vocês vão preparar um culto a Deus, vocês vão sair da casa de vocês vão se encontrar no domingo, vão adorar a Deus, vão orar, vão ler a Bíblia, vão cantar. Deus havia ordenado isso lá em Israel, do contexto cultico do Antigo Testamento. Israel estava fazendo, porém estava em pecado, não estava ajudando o órfão, não estava cuidando das viúvas, não se estava realizando a justiça. Não se esqueçam que justiça na Bíblia é agir de acordo com a lei de Deus, é fazer aquilo que Deus ordena. Então esse é o contexto triste de Israel, onde Israel está em pecado. E aí, para ler ainda 3 versículos aqui do capítulo 1, vejam a graça de Deus manifestada por Isaías. Vinde, pois, versículo 18, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vejam, Israel está num contexto de pecado, de rebeldia contra a lei de Deus. E Deus está chamando o povo à repreensão, e está dizendo ao povo, venham a, sim, modo de serem cuidados. Venham, pensem, arrazoemos, pensem nisso. Considerem a lei de Deus, como disse aos irmãos, Deus, no texto de Isaías, irá, irmãos, glorificar a si mesmo. E ele irá glorificar a si mesmo pela renovação deste povo, pela reestruturação deste povo, pelo resgate desse povo, pela glória deste povo. Porque Deus glorificará a si, glorificando o seu povo, santificando o seu povo, cuidando do seu povo. E em Isaías 53, nós temos o 4º cântico do livro, que é onde o Senhor, os irmãos conhecem o texto, mas eu faço questão de ler, Isaías 52, verso 13. O que é que o Senhor está prometendo? O mesmo ocorre no primeiro cântico, Isaías 42, segundo cântico, Isaías 49, e o terceiro cântico, Isaías 50. Todos esses cânticos dizem respeito à vinda do Messias, do Senhor, por meio do qual Deus restaurará o seu povo, por meio do qual Deus glorificará o seu povo. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Percebam, irmãos, o povo está em pecado. Então Deus manda. Quem é o povo? O povo é o servo de Deus. Deus salvou esse povo para que o povo realize as obras do Senhor. Entretanto, este povo não está realizando as obras do Senhor. Porque é um povo rebelde mesmo. Então o Senhor diz, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros, filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, ou parte desse texto melhor, é citado pelo apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 41, onde ele diz que Isaías viu a glória do Senhor. Ele está falando de Jesus Cristo. O evangelista, apóstolo João, no capítulo 12 do seu Evangelho, está falando de Jesus Cristo, e ele afirma que Isaías, citando parte desse texto, diz que Isaías viu a glória do Senhor Jesus. Então vejam o que é que está ocorrendo aqui, organizando o pensamento. Eu fiz a pergunta, por que presbíteros? E eu disse, porque nós precisamos ser cuidados. E aí, olhando para a história do povo de Deus, e trouxe Isaías 53, verso 6, onde diz, nós andávamos desgarrados. No contexto, é o povo de Israel. Né? O contexto de Isaías é o povo de Israel, que estava em pecado. E dizendo, nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor. Cada um andava no seu caminho. E aí o que é que Deus está revelando aqui, Isaías? Que virá o servo do Senhor. Um servo sofredor. Quem é este servo sofredor? É o nosso pastor, Jesus Cristo. É Ele que é o pastor de Israel. É Ele que governa o seu povo. E como nós já conhecemos, foi Ele mesmo quem designou, e eu vou mostrar para os irmãos não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, homens para que cuidem do rebanho dele, isto é, do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então, a realidade do povo de Israel em Isaías capítulo 53, espiritualmente falando, é a mesma realidade na qual nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo. Como ovelhas desgarradas, como um povo que não tinha quem cuidasse desse povo. E andávamos pelos nossos caminhos, cada um fazendo o que achava que deveria fazer. Mas, irmãos, Deus idealizou o seu projeto antes da fundação do mundo. Qual é o projeto de Deus? Salvar homens e mulheres da condenação eterna, da imundícia do pecado, da escravidão do pecado, perdoando-os, tirando o pecado deles por meio de Cristo. Ok. Irmãos, sabem que nos nossos dias existem os famosos desigrejados, que ficam desigrejados até um tempo. Né? Não tem como. Eles não querem igreja, mas começam a se reunir e depois já viram igreja de novo, porque não tem como. O cristianismo não é de um homem só, não é sozinho, é corpo. Eles precisam sempre do corpo. Mas eu lembro disso agora por quê? Porque existem os desigrejados, não querem igreja, não querem fazer parte de nada, por razões diversas, algumas legítimas, enfim. Mas o fato é que esse não é o plano de Deus, que é salvar alguém, perdoar alguém e alguém viver só ou viver fora da igreja. Foi Calvino quem chamou a igreja de mãe dos crentes. Como Deus, pai dos crentes, nesse instituto ele chama a igreja de mãe dos crentes, porque o crente nasce dessa instituição divina que é a igreja. Então, o plano de Deus foi olhar para a humanidade decaída, escolher homens e mulheres pecadores, como seus filhos, e trazer para onde, irmãos? Congregar esse povo. Mas isso, na verdade, é o que caracteriza um povo separado dos outros povos. E Deus faz isso de dois modos diferentes na história.
No Antigo Testamento, ele faz de um modo, né, criando um povo, uma nação para si. E no segundo momento, que é o Novo Testamento, não num contexto nacional, mas no contexto mais universal, a igreja. Enquanto no Antigo Testamento era local, no Novo Testamento é universal. É o povo de Deus espalhado por toda a terra, povo que é visualizado, manifestado por Deus nas igrejas locais, nas congregações locais. Então, esse é o plano de Deus, revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Perdoar homens e mulheres pecadores e congregá-los. Ou, usando outra palavra, colocá-los em comunidade. Comunidade. Esse é o plano de Deus. E o cuidado de Deus para com esse povo, irmãos, é manifestado por meio de homens. Homens piedosos. Homens dotados de talentos pelo Senhor Deus. Dentre esse grupo de homens e mulheres, pecadores, perdoados, regenerados por Deus, que agora se congregam, dentre esse grupo, Deus capacita alguns homens, dando-lhes dons, talentos, e aí os chama para a liderança deste povo, para o serviço deste povo, ou desta comunidade. Nós já sabemos, à luz de Atos 20, que presbíteros são pastores. Eles são chamados por Deus para o cuidado deste povo. Eles devem pastorear, diz Atos capítulo 20, a igreja de Deus. Eles devem cuidar, pastorear o rebanho do Senhor. Veja, se o rebanho é do Senhor, qual é a implicação disso? Que o Senhor é o pastor desse grupo. O Senhor é o pastor desse grupo. Ele é o pastor. Ele é o único cabeça. Ele é o pastor desse grupo. E esses homens são chamados para cuidar deste grupo que não é seu. Os presbíteros não são donos desse grupo. Pedro vai falar isso. Que devem pastorear, não como dominadores do rebanho, mas o rebanho é do Senhor. Por isso Deus, então, chama presbítero para cuidar desse rebanho, desse grupo de quem ele, o Senhor, é pastor. Citar alguns versículos. Todos nós conhecemos o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, veja que o Senhor se apresenta como pastor de Israel. Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11. Mesmo contexto lá de Isaías 53, obviamente, que é o livro. Isaías 40, versículo 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Deus está ainda falando por meio do profeta sobre o futuro do povo de Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aqui a repreensão é contra reis, sacerdotes. E profetas. Reis, sacerdotes e profetas, que eram, dentro do contexto de Israel, a manifestação também do cuidado de Deus para com o seu povo. E a repreensão é aos falsos, não é, homens? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, as afugentaste, delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade da vossa ação, diz o Senhor. Verso 3, eu mesmo, diz Deus, recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor.
Está mais do que claro que Deus está cuidando do seu povo e Ele cuida do seu povo, mandando homens para o cuidado desse povo. Eu mesmo vou levantar pastores para cuidarem dessas ovelhas. Os profetas sempre trazem a sua palavra no contexto de perversidade do povo. De homens que, ao invés de estarem cuidando, estavam negligenciando deliberadamente, em pecado mesmo, homens maus. Ezequiel também profetiza num contexto desse. E eu estou mostrando aos irmãos como Deus quer cuidar do seu povo. Em Ezequiel 34, verso 11, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei no monte de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boas pastagens, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Nós conhecemos bem essa linguagem, porque nós temos um tempo já de caminhada cristã. Né? A Escritura ela é confeccionada nesse contexto palestino, Israel, onde o povo era agrícola. O povo entendia bem essa figura do pastor e da ovelha. Não é muito a nossa realidade. Né? Mas é assim que a Bíblia vai se mostrando e Deus vai se revelando nas Escrituras Sagradas. Deus no Antigo Testamento que vai cuidando do seu povo, levantando pastores, ou melhor, levantando homens e que erram, e Deus sempre procurando cuidar do seu povo e prometendo homens e pastores que cuidem, enfim. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo da revelação da Escritura é chegar a Cristo. Onde nós, nas páginas dos Evangelhos, logo no início, em Mateus capítulo 2, ainda naquele contexto do nascimento do Senhor Jesus, quando os magos do Oriente vão a Jerusalém, porque tinham recebido do Senhor um sinal, e ali Herodes pergunta onde é que vai nascer o Cristo, o Messias, Christos, o Messias ungido, prometido lá no Antigo Testamento, Isaías 53, que nós lemos. E aí os magos do Oriente, Mateus capítulo 2, dão a resposta a Herodes, citando o livro do profeta Miqueias, quando Herodes pergunta onde é que vai nascer o Cristo, e eles respondem, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Eles citam Miqueias: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de quê? De apacentar o meu povo, Israel. Cristo é o guia, é o que vai apacentar, ele é aquele que vai alimentar, cuidar. Ele é o bom pastor, que aparece em João capítulo 10, texto que nós conhecemos também. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Os irmãos conhecem bem o texto. O Cristo é esse Senhor da igreja, é o Deus de Israel, que vem com todo o seu cuidado para com o seu povo. Ele é o pastor do rebanho. Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E esse Senhor, que é Cristo, que é o pastor da igreja, que está pastoreando também Israel no Antigo Testamento, nós sabemos disso, porque nós não cremos que Jesus nasce quando ele encarna no ventre de Maria, né, pela obra do Espírito Santo.
Nós sabemos, no Evangelho de João, isso fica muito claro, que ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, e tudo que foi criado por intermédio dele. Nós sabemos que o Cristo se revela a Abraão, se revela a Moisés, se revela a Jacó, luta com Jacó no vale de Jaboque. Enfim, esse é o Cristo. Ele vem pastoreando o seu povo. E esse Cristo, irmãos, então dá presente ao seu povo. Presbíteros, homens para liderarem o seu rebanho. Entendam isso. A pergunta que eu fiz é, por que presbíteros? A resposta foi, porque nós, crentes, nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos de cuidado. E como é que Deus cuida do seu rebanho? Como é que Jesus cuida do seu povo? Dando de presente a esse povo homens para cuidarem desse povo. Que são os presbíteros. Que são os pastores da igreja, do rebanho do Senhor. Eu já fiz menção praticamente a tudo do Antigo Testamento. Mas quero que os irmãos me acompanhem ainda. Um pouco, de forma bem rápida. Tá? Eu não vou ler tantos textos bíblicos, só citar muitos textos bíblicos, ou referências, melhor, sobre os presbíteros no Antigo Testamento. Eu estava mencionando esse cuidado de Deus. E agora eu mencionei de forma geral e vou tentar fazer, ainda aqui de forma sucinta, uma ordem cronológica. Êxodo capítulo 3. Vamos abram aí Êxodo capítulo 3. De quem está falando o texto? O que é que o texto traz? Moisés. Quem é Moisés? Moisés era aquele homem que, escolhido por Deus, deveria fazer o quê com o povo de Israel? Guiar o povo de Israel. Então percebam que Moisés é um certo pastor aqui, não é? Ele é um certo presbítero aqui, porque ele está conduzindo o povo. E então Deus aparece a Moisés, no capítulo 3. E no versículo 16, percebam o que Deus diz a Moisés. Vai, ajunta quem, irmãos? Os anciãos de Israel e diz-lhes. Aí Deus se apresenta. O Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu dizendo, verdade vos tenho visitado, visto que vos tem sido feito no Egito. Deus chama Moisés e diz, olha Moisés, vai e fala com quem? Com os anciãos. Zaken, no hebraico. Versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel. Ao rei do Egito lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Zaken, de novo. Que significa homens, idosos, velhos. Sim, sim. Os irmãos sabem que antes, ou melhor, nesse período aqui, o povo de Israel ainda não está organizado como nação, como igreja. E qual é o costume da linhagem piedosa de Adão? Desde a criação. Qual é o costume? Quem são os responsáveis espiritualmente pelo povo, ou pelas famílias que formam o povo? Os pais de família. São os homens, que são os responsáveis espiritualmente falando pelas famílias. Então a esses Moisés deveria se dirigir, aos anciãos. Homens idosos, sim, é verdade, mas não apenas idosos, né? Não apenas idosos. Por exemplo, presbíteros devem ser homens, correto? Sim. Mas todo homem? Não. Nem todo homem pode ser presbítero na igreja. Por várias razões. Né? Por várias razões bíblicas. Alguns homens não podem servir como presbítero na igreja. Claro que não. Então, anciãos. Tá, ok. Tem a ideia de idoso, mas será que todos os idosos? Parece que o princípio aqui é mais de, sim, idoso, mas o sentido é de exercer autoridade, de fato. De exercer autoridade, de condução das famílias, de condução do povo, porque o contexto é esse. Deus está chamando Moisés para que Moisés conduza o povo, liberte o povo do Egito. Então Moisés procura os anciãos. Vai e fala com eles. Homens que também iam entender o plano de Deus. E queriam levar
a bom termo o plano de Deus, que era libertar o povo de Israel do poder do Egito. Quero mostrar só aos irmãos esse termo, está no Antigo Testamento. Capítulo 4, verso 29. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. No capítulo 17, versículo 5, ali o povo já está peregrinando, já saiu do Egito, está na região de Refidim, e o Senhor vai fazer com que a água brote da rocha. E no versículo 5, Êxodo 17, o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Este estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está dizendo: olha, eu estou agindo, Moisés. Moisés vai, faz o que eu quero, chama homens para que testemunhem isso, para que vejam isso, para que não apenas vejam, irmãos, mas para que eles aprendam, para que eles compreendam o poder de Deus, a ação de Deus. Para quê, irmãos? Para a salvação do seu povo. Deus está levantando sempre homens para que, testemunhando a ação de Deus, possam manter uma geração olhando para o poder de Deus, louvando a Deus e entendendo que Deus quer glorificar o seu nome por intermédio desse povo que ele soberanamente, graciosamente, poderosamente escolheu. E aí Moisés lidera o povo, vai liderando o povo, conduzindo o povo, a ponto de julgar as causas de Israel. Sim, porque onde há homens, há erros, há pecados, há dificuldades, há problemas, e a peregrinação do povo de Israel mostra isso muito bem. No capítulo 18, que nós encontramos Moisés julgando as causas do povo. Capítulo 18, verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. E aí Deus enviou o sogro de Moisés. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Vejam a função do pastor Moisés. Ele está conduzindo o povo e ele está levando a lei de Deus, os estatutos de Deus ao povo. As coisas eram julgadas a partir do estatuto. Moisés está exercendo bem a sua função. O sogro de Moisés, pelo menos nesse aspecto. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz. Então tem um outro aspecto que não estava bom para ele. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. E aí ele aconselha a Moisés. Que Moisés, veja, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E Deus será contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, então está certo, Moisés está fazendo, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Agora, tem uma coisa que tu está fazendo errado, Moisés. Procura, dentre o povo, homens capazes. Porque tu não vai conseguir fazer sozinho isso. Aí nós já estudamos aqui, né? O pastor Mauro Mestre, no vídeo, mencionou a pluralidade. Eu já mencionei também o aspecto da pluralidade do espírito. A pluralidade da liderança. Procura dentre o povo homens capazes. Moisés deverá escolher homens tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, o versículo 25 diz que escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Moisés chama homens de verdade, homens capazes.
No versículo 21, esses homens capazes são tementes a Deus e eles aborrecem a avareza. À luz do Novo Testamento, nós temos clareza de quem devem ser esses homens, porque nós temos as qualificações ou as características para o episcopado na igreja, para o presbiterato na igreja, 1 Timóteo 3, Tito 1, 1 de Pedro 5. Então Deus está fazendo com que Moisés escolha homens. Versículo 7 de Êxodo 19 ainda, veio Moisés, chamou os anciãos do povo, de novo os anciãos aparecem, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então vejam, irmãos, essa maneira estabelecida por Deus por intermédio de Jetro, aqui em Êxodo capítulo 18, foi a maneira como Deus dirigiu o seu povo durante toda a história de Israel. Eu vou só citar as referências, tá? Êxodo 24, Levítico 4, 9, Números 11, Deuteronômio 5, veja que está caminhando, né, a história. Josué, capítulo 7, versículo 8, Juízes, capítulo 21, primeiro livro dos reis, aqui já está a monarquia, primeiro livro das crônicas, Salmo 107, Ezequiel, capítulo 8, já ali dos profetas maiores. A história de Israel toda revela esse cuidado de Deus para com seu povo. Homens que eram experientes, né? Porque o aspecto não é só da idade avançada, mas de uma experiência de vida, de um conhecimento das coisas de Deus. Né? Esses homens, porque são esses que podem exercer autoridade no povo. Não são necessariamente os anciãos, mas se parte do princípio de que alguém mais velho tenha mais experiência do que o mais novo. Bom, a princípio é assim. Há exceções, mas a princípio é assim. Então Deus vai governando o seu povo deste modo. E esse modo, irmãos, de anciãos, e aí nós vamos partir já para o final da nossa aula, esse modo de Deus dirigir, ou esse modo, melhor, de governo de anciãos, ele foi mantido por Deus, de forma natural. Foi mantido da igreja do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento. Tá? A palavra anciãos, lá que eu li com os irmãos, zaken, é a palavra traduzida na versão grega do Antigo Testamento, Septuaginta, por presbíteros. Essa é a palavra. Tanto que as melhores versões em inglês e as melhores versões em espanhol não trazem essa diferença que a nossa traz. A nossa está melhor, tá bom? Mas não traz. Nós temos anciãos lá e presbíteros aqui. O inglês tem elders e elders. No espanhol tem ancianos e ancianos. Então, é a mesma palavra. Nós temos anciãos e presbíteros, para fazer distinção entre o ofício. Essa é a nossa versão, defendendo a nossa aqui. Em português, fica muito mais claro para nós, à luz de toda a revelação. Mas eu dizia, esse modo de governo de anciãos, ele naturalmente entra no Novo Testamento. Por exemplo, os primeiros presbíteros que aparecem no Novo Testamento, eles são da ordem do Antigo Testamento. Veja lá em em Lucas, primeiro em Lucas, na ordem cronológica. Depois nós vamos chegar em Atos. Lucas capítulo 22. O contexto é de quê? O contexto é do julgamento do Senhor, ou melhor, o plano para tirar a vida do Senhor Jesus. Quando ele é preso, Lucas capítulo 22, versículo 66. Logo que amanheceu, Jesus já está preso. Ele é conduzido ao Sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: Tu és o Cristo, dizem, então dizia para Deus, segura nada. Então, veja só, Jesus foi reunido, ele foi conduzido
ao sinédrio por quem? Pelos principais sacerdotes, que eram líderes. E o termo aqui, em Lucas 22, 106, é Assembleia dos Anciãos. Essa expressão, Assembleia dos Anciãos, é uma palavrinha em grego que é presbiterion. Nós conhecemos essa palavra, né? Presbitério. O que é um presbitério? Um presbitério, igreja presbiteriana. Um presbitério é um concílio de presbíteros. É a reunião dos pastores. Isso é presbitério. Daí vem a palavra presbitério. Então, quando vão julgar a Cristo, a Assembleia dos Anciãos, ou o Presbiterion, ou seja, quem é que fazia parte? Os anciãos, os líderes da religião judaica, é que estão conduzindo Cristo a outros líderes para que ele seja preso. Eu estou dizendo que, vejam, o governo, ele naturalmente vem do Antigo Testamento para o Novo. Agora sim, Atos capítulo 4. Agora não estão julgando a Cristo, mas estão julgando os servos de Cristo. Né? Querem condenar. E é interessante como é a liderança judaica. Está condenando esses servos de Cristo. Atos capítulo 4. Eu vou achar que eu anotei errado, irmãos, a referência. 5. Eu estou olhando no livro errado. Agora sim. Eu estava olhando em João. Atos capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos. A palavra é presbíteroi, plural de presbíteros. Então, os presbíteros, a palavra grega é presbítero, traduzida por anciãos aqui. Por que a nossa versão? Porque João Ferreira colocou anciãos e não presbíteros? Porque presbíteros, dentro do Novo Testamento, pelo menos em português, João Ferreira, português, presbítero da ideia da liderança da igreja cristã. Então, por isso ele não traduziu presbítero. Quer dizer, penso eu, né? Eu não estava lá quando ele traduziu, mas eu penso que era por isso. E ele preferiu usar anciãos, que é o termo do Antigo Testamento, que aparece anciãos, que é a liderança do Antigo Testamento. Eu estou dizendo que as primeiras vezes que aparece a palavra presbítero no Novo Testamento, elas dizem respeito à liderança, à ordem do Antigo Testamento. Mais uma citação, Atos capítulo 6. No verso 12. Aqui agora conduzindo Estevão. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Por que eu estou mostrando isso aos irmãos? Porque eu quero que os irmãos percebam que os apóstolos não inventaram um novo sistema de governo para a igreja. Não foi isso. Vamos inventar um sistema para a igreja agora de governo. Não foi isso que eles, direcionados por Deus, Paulo, inspirado por Deus, foi que, na sua missão apostólica, o que ele fez com outros que estavam com ele, outros apóstolos, na missão apostólica, de cumprimento do plano de Deus para a igreja universal. O que eles fizeram, os apóstolos? Constituíram presbíteros nas igrejas, constituíram anciãos nas igrejas, constituíram homens tementes a Deus, homens capazes, homens de verdade para governarem o povo de Deus. Isso não é inédito. Isso estava no Antigo Testamento, como nós vimos já. Estou dizendo que os apóstolos não inventaram um sistema de governo. O sistema de governo, embora seja peculiar às igrejas presbiterianas, é um governo bíblico. A igreja presbiteriana não inventou um governo, um sistema de governo. É extremamente bíblico. Claro que os apóstolos adaptaram, é verdade. Adaptaram o sistema. Eu digo adaptar porque o contexto não é mais nacional. Não é mais nacional. No contexto nacional de Israel, Moisés, os homens, pais de família, depois o povo foi se desenvolvendo, reis, Deus, rei, sacerdote,
ou antes sacerdote, rei, profeta, e aí esses compunham esse grupo de liderança do povo de Israel. Um povo que era nacional, era local. Então havia uma teonomia, havia uma teocracia. Então Deus ia governando por meio desses homens num local, numa nação, em um país que era Israel. Quando o Cristo vem, cumpre toda a sombra, manda que nós evangelizemos o mundo todo e que façamos discípulos por todo o mundo, agora a igreja vai se espalhar. Não dá mais para ter um governo só em tudo. Os apóstolos, naquele momento de nascimento da igreja do Novo Testamento, tinham autoridade, os apóstolos tinham autoridade sobre aqueles grupos. Mas essa autoridade não seria para sempre, não tinha como ser para sempre. Porque a igreja ia sair daquele âmbito de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, e ia sair dos olhos dos apóstolos, que eles iam morrer. Quando João morre, não tem mais apóstolo, não tem mais alguém para supervisionar. Por isso, Deus inspirou para que a sua lei fosse escrita, para que hoje presbíteros que governam a igreja voltem os seus olhos para a Escritura, para cuidarem do povo a partir desse princípio. Eu dizia, então os apóstolos adaptaram, sim, é verdade. Mas percebam que o sistema de governo ele adentra naturalmente o Novo Testamento. Para passarmos a avançar um pouquinho mais, para depois concluirmos, eu mencionei aqui termos que aparecem no que diz respeito ao governo da liderança judaica. Eu estava dizendo que a primeira vez que aparece a palavra presbítero no Novo Testamento é de ordem do Antigo Testamento. A primeira vez que aparece a palavra presbíteros como governo da igreja do Novo Testamento é em Atos capítulo 11, versículo 30. Assim, ali sim, nós temos a primeira vez, antes mesmo da primeira viagem missionária de Paulo, que ocorre no capítulo 13. No capítulo 11, veja o verso 10, Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, levaram as posses de socorro aos presbíteros. Quem são esses presbíteros, irmãos? São os líderes das igrejas. Tá, não ainda institucionalizar, não ainda constituído. Bom, talvez, né? Talvez, porque Paulo ainda vai fazer a sua primeira viagem. Mas, veja, naturalmente esse governo vem. Essa forma de governo vem e adentra a igreja já. Atos 14, 23, que eu li, que é o texto base, onde Paulo, depois de jejum e oração, constituía ou organizava a eleição para presbíteros. Tito, capítulo 1, verso 5, onde Paulo deixou Tito a Creta para constituir os presbíteros, mostram o que eu já disse, que os presbíteros seriam os substitutos dos apóstolos. Não com uma autoridade apostólica, no sentido de autoridade sobre todas as igrejas, mas, irmãos, sim, com uma autoridade apostólica, no sentido em que o que eles apresentam à igreja, ou como eles conduzem a igreja, são a partir, ou este modo é a partir da autoridade apostólica, uma vez que é a revelação apostólica que eles têm em mãos. Os apóstolos não iam poder ficar para sempre com as igrejas, e então os presbíteros serão os substitutos dos apóstolos para conduzirem a igreja de Cristo. Por isso que em Atos 20, 17, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, né, e disse, olha, cuidem de vocês mesmos, vocês foram constituídos bispos supervisores para pastorearem a igreja de Deus, o rebanho de Deus. E aí, quando os irmãos abrem Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, eu escrevo esta carta aos diáconos, e quem? E aos bispos de Filipos, episcopos, que são os presbíteros, que são pastores, que devem o quê? Cuidar de uma igreja local. Os irmãos não vão encontrar Paulo escrevendo aos apóstolos das igrejas, porque as igrejas não têm apóstolos, as igrejas têm presbíteros, as igrejas têm supervisores, as igrejas têm pastores que cuidam
do rebanho do Senhor. E os pastores devem, então, superentender o trabalho que Deus lhes confiou. Isso nós já consideramos bastante. Acabei de citar Atos 20, 1 de Pedro 5 é conhecido. De Pedro se apresenta como um presbítero, embora apóstolo, ele também é um presbítero, porque ele é pastor. Eu, presbítero, como os demais presbíteros, rogo-vos, pastoreai, rebanho de Deus. Enfim. Citar uma vez mais, e nós passarmos as conclusões, o Kevin Reed escreveu Presbítero Regente, pela editora Os Puritanos. Diz assim ele, abre aspas, é dever deles, isto é, dos presbíteros, olhar e cuidar de todos os membros da congregação, cultivando para isso, tanto quanto possível, um íntimo relacionamento pessoal e universal com cada família do rebanho sobre o qual foram postos como supervisores. Fecha aspas. Claro, depois de toda essa compreensão teológica de que Deus quer cuidar, ou melhor, Deus cuida do seu rebanho por meio de presbíteros, cabe a nós, presbíteros, pastores da igreja, cuidar do rebanho do Senhor. Deve ficar para nós, irmãos, para nós concluirmos, enfatizando o que foi dito. Primeiro, que Deus cuida da sua igreja. Pronto. Deus cuida da sua igreja. Sabe, os desigrejados, eles perdem muito. Perdem muito. Não sei se é a pior, mas que maldição se autopastorear. Uma maldição. Eu ser o meu pastor. Eu vou dizer o que é que eu penso, o que é que eu acho. Não foi assim que Deus idealizou. Não foi assim. Pode até pensar que isso está certo, né? Mas não foi assim que Deus idealizou. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Pois é, mas não foi assim. Eu não lembro qual foi o material que eu li ou eu ouvi alguém falando sobre, vou lembrar agora, sobre a escolha de presbíteros, onde o autor dizia assim, às vezes, dentro da igreja, de uma igreja que está para ser formada, alguém pode dizer assim, mas não tem homens à altura para servir como presbítero. E por isso nós não vamos formar a igreja. Aí o autor dizia assim, isso não é um pensamento bíblico. Os anciãos escolhidos dentre o povo de Israel, e assim devem ser os presbíteros escolhidos dentro da igreja, não são os perfeitos, mas são os mais experientes, são os mais piedosos. E aí dizia o autor, em qualquer igreja no mundo há homens mais experientes que outros. Esses devem ser os presbíteros. Viu só? Então, porque não existe ninguém... Não, peraí. Como assim? Qual é a altura? Sempre haverá homens mais experientes que outros. Experiente aqui não é de vida, viu? Experiente aqui é de vida, de piedade, de conhecimento bíblico, de serviço à igreja, né, de constância na igreja, enfim. Sempre há homens mais experientes do que outros. E esses mais experientes devem servir como os que vão cuidar da igreja, do rebanho do Senhor. Então eu dizia, Deus cuida da sua igreja. Deus cuida dessa forma, por homens. Deus é gracioso. Nós, irmãos, ovelhas do Senhor, eu estava dizendo, Deus não idealizou assim, eu vou me pastorear, eu vou dizer o que é certo e o que é errado. Deus sempre vai me dar homens. Crente, sou membro de igreja, então tem homens sobre mim, sempre. Sempre deve haver. Nós, ovelhas do Senhor, precisamos ser cuidados. Por quê? Porque eu estou falando cuidado espiritualmente falando, esse é o papel do presbítero. É um papel espiritual. Envolve a questão administrativa da igreja? Sem dúvida. Mas o cuidado do presbítero é espiritual, não é administrativo, é espiritual. Eu dizia, por que nós precisamos de cuidados? Porque todos nós, sem exceção, estamos propensos a todo tipo de falhas espirituais. Homicídio, raiva, adultério, imoralidade sexual, furto, falso testemunho, blasfêmia, inveja, desejo de vingança e por aí vai. Todos nós, você e eu, nós estamos propensos a isso. E todos nós sabemos que isso é verdade.
Porque nós somos insubmissos por natureza. Nós somos metidos, né, para usar a palavra que a gente usa, orgulhoso, né, é o metido, né? Nós somos metidos por natureza, orgulhosos, altivos, rebeldes, tendência a todo tipo de erro. E para isso a igreja está aqui. Para isso Deus uniu um povo. Ele sabe, Ele nos conhece. Os irmãos pensam que Deus foi pego de surpresa quando Israel começou a murmurar no deserto. Vocês acham que a reação de Deus foi assim? Não acredito que o povo fez isso. Não, não tem isso. Ele sabia. Ele salvou pecadores. Ele quer cuidar de pecadores. Ele cuida de pecadores. E nós precisamos também ser cuidados. O plano de Deus, irmãos, é que vivamos de modo que lhe seja agradável. Por isso, Ele designa presbíteros para a igreja. Vejam só. A pergunta lá no início foi, para que presbíteros? Ou por que presbíteros? Pois agora os irmãos já sabem. Perguntarem, por que tem presbítero? Né? Porque Deus quer cuidar de mim. É por isso que Deus designou presbítero para a igreja. Porque alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que me supervisionar, alguém tem que me animar, alguém tem que me corrigir, me disciplinar, quando preciso for. Os presbíteros são o quê, irmãos? São como os pais na família. Eu sei que a nossa época é de tudo de cabeça para baixo. Valores invertidos mesmo. Né? Nem pai de família a gente sabe definir direito. Nós sabemos, né, na Bíblia, mas o mundo nem sabe dizer o que é pai ou é mãe. Mas, biblicamente falando, pensem comigo um pouquinho. Para que Deus dá papai e mamãe? Para quê? Muita gente não sabe, né? Para instruir o filho. Meu filho, é assim que você deve caminhar. Minha filha, é assim que você deve fazer. E eu estou falando no contexto piedoso, né? No contexto real, que nós somos criados à imagem de Deus, estamos na presença de Deus constantemente. Então, é assim que você tem que fazer. Olha, você não tem que fazer isso, não deve mentir, não deve roubar, não deve isso, aquilo. Não é para isso que existe papai e mamãe? Não é isso que Paulo diz? Quem não sabe governar a casa não pode governar a igreja? Pois é, exatamente por isso. Porque o papel do presbítero na igreja também é esse. Dizer, meu filho, minha filha, não é por aqui que você tem que ir, meu filho. E à luz da Escritura diz, olha, é isso aqui que Deus está dizendo. Né? Não é isso que Moisés levava para o povo, os estatutos e a lei de Deus. Então o presbítero vai dizer, olha meu filho, é isso aqui que você está fazendo, mas olha aqui o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que é isso aqui. É por aqui que você deve andar. Isso é cuidado, irmãos. Nós temos perdido isso um pouco. Parece que um presbítero não pode chamar a gente, não pode falar nada. Já quer se intrometer na minha vida, já quer isso, já quer aquilo outro. Não, perceba que é um cuidado de Deus. Claro, nós estamos sujeitos a se intrometer mesmo na vida dos outros, tem que tomar cuidado para isso, mas não leia assim. Leia como um cuidado pastoral, leia como Deus cuidando de você. Imagine uma igreja sem presbítero. Não é? O que é uma igreja sem presbítero? Quem é que vai cuidar dos outros? Um cuida do outro, sim, mas quem é que tem autoridade sobre quem? Então, os presbíteros são os governantes da igreja. Deus cuida de nós. E por isso, Deus cuida da sua igreja por meio dos presbíteros, já mencionado. Presbíteros não têm autoridade em si, entendam isso. Entendam isso em todos os sentidos, tá? Tanto nós presbíteros aqui, eu, devemos entender isso. A autoridade não é nossa. Nós não temos autoridade em nós mesmos, nem temos autoridade porque alguém nos deu. Não, ninguém nos deu essa autoridade, humanamente falando, não. Ninguém nos colocou aqui. Não existe um homem que diz, olha, você está imbuído de autoridade porque eu estou dando. Não, isso não existe. Não existe. Então isso serve para nós, presbíteros, e serve para os irmãos também na igreja. Para entenderem que uma repreensão, uma exortação, um aconselhamento, uma disciplina, ela não parte de homens. Ela não parte de autoridade imbuída no presbítero. Mas é uma autoridade vinda do Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que lhes outorgou essa autoridade. Os presbíteros, para que eles exerçam a sua função, o seu serviço do presbiterato, ou do pastoreio da igreja. E pastoreio aqui envolve vida. Pastoreio não é vida
num quadrado de paredes. Não, entre 4 paredes. Pastoreio, cuidado, envolve vida, sim. É vida. Nós precisamos desse cuidado. Pastoreio, obviamente, deve ser com olhos fitos no Senhor. Sempre no Senhor. Todos nós, um presbítero, imagine um presbítero e uma ovelha, para usar os termos, né? Aqui, o rebanho. Então, o presbítero, ovelha do Supremo Pastor, essa ovelha do presbítero também é ovelha do Supremo Pastor. Os dois são ovelhas do Supremo Pastor, só que um é chamado por Deus para cuidar do outro. E na vida da igreja, no momento do aconselhamento, na condução do rebanho, os dois devem estar olhando para o Supremo Pastor, que é Cristo. Os dois devem estar com seus olhos fitos no Senhor, para saber o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Esses presbíteros, irmãos, eles prestarão contas a esse pastor, a esse Deus bondoso, a esse Deus que lhes colocou como pastores desse rebanho, como ele vinha fazendo desde o Antigo Testamento, colocando homens, né? Então, que Deus nos abençoe, irmãos, que fique para nós. Deus cuida da sua igreja e ele faz isso por meio dos presbíteros. Grande responsabilidade, irmãos, temos nós, os presbíteros. Privilégio também, é verdade. Grande responsabilidade que nós temos diante de Deus para cuidar do rebanho que é do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, eu peço ao presbítero Zoene escolha um hino, um cântico. Vamos louvar, orar e encerrar a escola dominical. Livro de Cânticos, número 267.